Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E estou aqui, gente, para um assunto sobre orquídeas. E vocês estão vendo aqui esses dois vasos aqui, essas plantinhas aqui e essas flores bem afastadas dos vasos que vão até lá embaixo. Pois bem, gente, finalmente hoje o assunto vai ser sobre um oncídio, mais especificamente o oncídio Baueri, que é extremamente interessante. Então hoje vamos conhecer um pouco sobre o comportamento, a fenologia da floração dessa plantinha. Vamos lá então, gente? Bom, gente, então finalmente essa série das fenologias vai falar um pouquinho de oncídio, que é uma planta que já me pediram e eu ainda não consegui fazer, pois é uma planta que eu não tenho muito cultivo. Na verdade, eu tenho poucos oncídios, os que eu tenho são mais daquele flexuoso, um comum, e a maioria está em árvore, espalhado, então eu não estou sempre observando-os. Os que eu mais observo são aqui o Baueri, que eu tenho no momento 2 vasos por enquanto, que é um oncídio bastante rústico, de fácil cultivo, e ele tem uma curiosidade que é bem interessante, que eu vou mostrar agora para vocês. E eu tenho algumas braças e algum outro oncídio em vaso, mas é pouquinha coisa, gente. Então, por isso que eu não falei ainda de oncídio, porque realmente são plantas que eu tenho pouco. O meu foco maior são as catleias, os dendróbios e algumas outras. Então aqui, gente, vamos falar especificamente do oncídio Baueri. Esse oncídio, gente, ele, assim como o esfacelato, mas no caso ele em especial tem uma coisa muito curiosa. Então eu vou mostrar para vocês, porque é melhor mostrar do que falar. Vocês estão vendo aqui a sua haste. Eu estou caminhando por ela. Vou tentar não me perder. Ela passou aqui pelo um pé de pitaia. Ela está descendo aqui e está indo até embaixo. Então essa haste, gente, ela tem mais de 2 metros de tamanho e fica ainda maior. Uma planta dessa pode passar dos 4 metros de haste em bons anos. Essa aqui está com uns 2,5 metros por aí, que é uma boa haste. E ainda tem uma segunda haste que também está descendo aqui. E olha só, gente. Então, essa é a curiosidade desse oncídio que eu quero mostrar para vocês. O tamanho da haste. São hastes bem longas mesmo. São hastes que podem chegar a mais de 4 metros com facilidade. Mas essa haste não tem uma floração rápida. Como a haste de oncídio, de modo geral, ela tem um desenvolvimento bem lento. E vamos agora entender como que é o comportamento, principalmente da fenologia do florescimento dessa planta, gente. Ou seja, aqui o vídeo vai se dedicar mais à formação da haste do que à brotação propriamente dita. Então, vamos lá então, vamos começar a brincadeira. Vocês estão vendo aqui então esses dois vasos do Baueri, um que está maior e o outro menor, se recuperando. Essas plantas estão sendo cultivadas embaixo do pé de araticum, opa, quase caí. E ela pega um pouquinho de sol e tudo, e ela está com um cultivo bastante rústico. Seu substrato é brita zero, e ela está num vaso achatadinho, e suas raízes são bem fininhas. Então o que eu quero falar é o seguinte, gente. Em termos de brotação, essa planta ela não tem uma época muito definida de brotação. Então, por exemplo, essa aqui ó, que está florescendo agora, ela não está emitindo nenhum broto. Vocês podem ver, ó, não tem brotação nova vindo. E se tiver alguma, está muito pequenininha ainda. Mas esse outro vaso aqui, ó, tem um broto vindo. Então a gente pode dizer o seguinte em relação à brotação. Essa época agora, início da primavera, outubro, novembro, é o período da sua floração. Mas algumas podem estar brotando também nessa época e soltando raízes. Mas como eu falei, essa planta ela não é muito definida em relação à brotação. Então vocês veem brotação agora e podem ver brotações em outras épocas
do ano. E enraizamento também. Ela geralmente ela enraiza enquanto o broto está crescendo, gente. Então, período de replante dessa planta, procure sempre o período em que ela está brotando. Mas como eu falei, eu não quero me prender muito ao broto nessa planta, porque é um pouco indefinido. Ela pode ter um pouco de diferença em broto, não é tão regulada igual Cattleya. Mais uma coisa nessa planta é bem regulada, que é o que? É a formação da haste floral. Então, gente, vamos ao que interessa, haste floral. Então, nós estamos agora na primavera, ela está florescendo. A sua floração dura em média um mês, né? Vai agora, começa outubro, algumas podem florescer um pouco mais para frente ou mais adiantada, mas em média dura um mês, a sua haste floral. Então, o que acontece? Floresceu, ela está florescendo, a haste está num bulbo completamente desenvolvido, mas quando chega, geralmente, o verão, que ela está com novos brotos se desenvolvendo muitas vezes, esses brotos até o início do outono, ou seja, final do verão e início do outono, entre fevereiro, março até abril, muitos brotos novos que já estão maduros, ou quase maduros, eles emitem uma haste floral sempre na sua base. Ou seja, os oncídios, diferentes das Cattleyas, que emitem suas espatas e hastes de forma terminal, os oncídios, eles emitem sua haste na lateral. Olha que interessante, gente. Então, a gente considera que seja lateral, porque ela sempre emite de uma das suas folhas laterais dos seus bulbos. Vou explicar um pouco da anatomia, da morfologia do oncídio mais para o final do vídeo. Então, geralmente, final do verão, entre fevereiro a março, ela inicia a emissão da sua haste floral. Ué, Andrew, mas ela não está florida agora em outubro? Sim, gente, ela está florida agora em outubro, mas a emissão da haste começa no início do outono, geralmente. Teve planta minha que em fevereiro já estava começando a botar haste. Mas muitas vezes em março, abril, às vezes até maio, a sua haste começa a aparecer. Então, depois disso, gente, essa haste vai crescendo, ela tem um crescimento inicial, primeiro bem rápido, né? Os 2 primeiros meses de crescimento, olha o que eu estou falando, 2 primeiros meses de crescimento, não dias. Ela tem um crescimento rápido, então ela dobra de tamanho nesse tempo, né? Dobra, às vezes triplica de tamanho nesses 2 primeiros meses, do outono e início do inverno, e ela vai crescendo em haste única. Isso é interessante, gente. O outono até o início do inverno, até melhor, até o meio do inverno, essas hastes, elas crescem sem divisões. Aqui vocês estão vendo ramificações. Então, nesse período, ela vai crescendo em haste única, sem divisões. Então, vocês vão ver essa haste crescendo de forma única, se escorando em tudo que é estrutura que ela encontrar pelo caminho, sem nenhuma divisão. Aí a gente avança o inverno, a gente entra para junho, julho, agosto, e agosto essa haste ainda está crescendo de forma mais lenta, mas ainda está crescendo sem divisões, continua crescendo em haste única. Aí acontece uma coisa muito interessante, gente. Acontece algo que geralmente começa a acontecer em setembro, meados de setembro para cá. Essa haste já não tem um crescimento da sua ponteira tão grande nessa época, já final do inverno, se aproximando da primavera. E o que acontece é o seguinte, ela começa a emitir as suas brotações laterais. Então, final do inverno, início da primavera, final de agosto, setembro, ela começa a botar suas várias ramificações laterais. Estou tentando, esse oncídiozinho é muito ruim de focar, gente. Mas olha aí, ó. Então, final de agosto, setembro, ela começa a emitir as ramificações laterais e o seu crescimento da ponteira já não é tão vigoroso, é bem mais fraco. E aí, depois que ela bota essas ramificações laterais para agosto, setembro, aí começa a formar os botões, já para final de setembro os botões começam a se formar. E geralmente em outubro ela abre praticamente toda de uma vez.
O legal dessa haste é o seguinte: você vê uma florzinha abrindo, aí no outro dia você vê outra florzinha, aí de repente está tudo aberto. Esse é o barato desse oncídio, ó. Ele abre bem rápido. Então quando a flor vem para abrir, ela abre com uma velocidade incrível, gente. Então chegamos em outubro e ela está abrindo, e aí a planta vai brotar de novo e o ciclo vai se repetir, gente. Pois bem, então esse é o ciclo, é a fenologia reprodutiva da sua floração, do crescimento da sua haste floral, gente. Mas isso não se restringe apenas ao oncídio Bowery. Outros oncídios têm crescimento de haste muito lenta. O exemplo que assim a gente pode usar, o mesmo exemplo do oncídio Bowery, é o oncídio ornitorrinco. Esse oncídio ornitorrinco, ele tem hastes pequenininhas, só que as suas hastes levaram alguns meses para crescer. Assim como o Bowery, ela começa a crescer no outono e vai florir no inverno. Então ela tem um crescimento que demora 2, 3 meses. O Bowery chega às vezes até quase 6 meses o crescimento dessa haste floral. Então, gente, isso é uma característica marcante de alguns oncídios, principalmente desse aqui que eu tô, que é o nosso querido oncídio Bowery. Esfacelato tem a haste mais curta, só que as flores são mais vistosas do que o Bowery, são bem parecidas até. E ele tem uma haste mais curta, mas o crescimento demora também bastante, gente. Então vocês estão vendo aqui, é uma dificuldade tremenda para focar esse oncídio. Mas tudo bem, eu queria explicar. E paciência, depois eu tento de novo, boto alguma foto se for o caso. Ele é muito ruinzinho de focar mesmo, esse oncídio. Agora, gente, uma vez que eu expliquei a fenologia desse, que serve para alguns outros oncídios, vamos agora entender um pouco da morfologia dos pseudobulbos dessa planta e das suas raízes. Vamos lá? Bom, gente, então eu estou aqui agora e eu quero falar para vocês um pouco da morfologia dessas plantas. Por quê? Porque ela é bem diferente da morfologia dos dendróbios e das catleias, por exemplo. E o que facilita às vezes identificar que essas plantas sejam do grupo dos oncídios, bráceas, miltônias, que são bem parecidas entre si, pois são do mesmo grupo. Então, vamos lá. Primeiro vamos à raiz dessa planta. Raízes, gente. A raizinha dela é uma raizinha muito fininha. Vocês podem ver aqui, ó, que os oncídios possuem raízes bem finas. O velame é bem desenvolvido, porém suas raízes são muito fininhas. Então vocês podem ver que aqui eu estou usando um substrato fino, a brita zero. Por quê? Porque suas raízes são finas, então a fixação é melhor em substrato com pedaços menorzinhos. Então aí está a dica para a gente plantar as nossas oncidíneas. Substratos, não usar pedaços grosseiros. E o tipo de material que você pode usar? Casca de pinos tratada, carvão, macadâmia, a mistura de todos esses materiais, a brita número 0. Lembrando, em usar pedaços sempre menores, de meio centímetro ou um pouquinho menor, gente. Ok? Sem pó, claro. E, além das suas raízes serem fininhas, os seus pseudobulbos, em geral, boa parte dos oncidíneas, possuem pseudobulbos de forma mais achatadas. Ó. Eles têm um formato mais ovalado, só que achatado. Então, vocês podem ver, eu vou virar o vaso aqui, ó. Os pseudobulbos são achatados e um formato mais ovalado. E o mais interessante dos oncídios é isso aqui, ó, que eu vou mostrar. Geralmente o pseudobulbo tem folhas daqui da base, tem de 1 a 3 folhas aqui na base, vocês podem ver na lateral e na base. Do outro lado a mesma coisa, com o tempo essas folhas até caem, com o tempo, ó, vocês podem ver. E na ponta, no ápice do pseudobulbo, geralmente tem de 1 a 2 folhas. Pode variar o comprimento da folha, a largura da folha, ou a coloração da folha, a grossura da folha em relação à espécie. Algumas vão portar 1 folha, outras vão portar 2. Mas essa aqui é uma estrutura básica de muitos oncídios. Ó. O bulbo ovalado, achatado,
com folhas laterais de cada lado e folhas na ponta do pseudobulbo. E geralmente sua haste floral sai, que geralmente é multifloral, né, bem ramificada, sai sempre da lateral, dificilmente da ponta do pseudobulbo. Então, essa é uma característica marcante dos oncídios. E, em geral, suas flores são bem pequenas, algumas maiores, outras menores, mas são flores de porte pequeno, gente. Então, vejam aqui, ó. Olha, consegui um bom foco dela para vocês, gente. Era isso que eu queria falar para vocês desse oncídio. Agora eu vou dar umas dicas de cultivo bem rapidinha para fechar o vídeo, ok? Então vamos lá. Dicas gerais de cultivo para o oncídio Bowery, gente. Primeiro, que é uma planta ótima para a gente estar plantando em árvores. Mas é uma planta que vai muito bem em vasos e placas de madeira, toquinhos também. Substrato. Os mais diversos possíveis vocês podem estar usando como substrato, mas dê preferência a substratos mais finos. Esse tipo de planta, ela vai bem em regiões quentes e regiões de clima ameno também vai bem. E ela gosta de quê? Muita umidade ambiente, gosta de ambiente úmido, porém gosta de ambiente bem ventilado e substratos bem ventilados. Ou seja, ela gosta de muita umidade no ambiente, mas não gosta de ficar encharcada. Então o substrato tem que permitir sempre uma boa drenagem para manter só a umidade sem o encharcamento. Eles adoram isso, os oncídios de modo geral. E luminosidade, ela gosta de uma luminosidade moderada, mas tolera mais intensa. Luminosidade que no caso do sombrite varia entre os 50% e os 70%, sempre com boa luz. Mas lembrando que quando ela pega com uma condição de luminosidade mais intensa, as suas folhas tendem a ficar mais pintadas. Repetindo, gente, a bateria tinha acabado. Então, quando ela fica na condição de luz mais intensa, é normal suas folhas ficarem assim pintalgadas. Isso vale para vários oncídios, mas não é um problema, essas pintas não prejudicam a planta em nada. Quando está em condição de menos luz, as folhas tendem a ficar com verde mais liso. Então, uma luz equilibrada, intermediária, a planta tem um bom desenvolvimento, floresce e não fica muito pintada, gente. Então, com essa dosagem da luz, vocês conseguem um bom cultivo dos seus oncídios, Boweries e outros também. E só para terminar novamente, né, em relação à rega, segue a mesma regra para outras orquídeas, né? Regar quando o substrato seca, ou seja, secou, molhou. E adubação, a mesma que a gente usa para outras orquídeas, né? Mesmo esquema usado para demais orquídeas, não tem nada de especial. Então, os mesmos adubos que a gente usa nas outras, a gente pode usar para ela normalmente. No meu caso aqui, eu uso o que? O BG multinutriente e o bocashi líquido. São os adubos que eu uso regularmente nas minhas orquídeas, ok? Então, só para terminar, eu vou mostrar novamente aqui. E em relação a pragas e doenças, também é semelhante a outras orquídeas. Mas lembrando, os oncídios de folhas finas estão muito sujeitos à antracnose, que pode ser prevenido com uma boa ventilação no ambiente e também pode usar preventivamente a cauda sulfocálcica ou a cauda bordaleza para a prevenção e manejo dessa e de outras doenças também, gente. Em relação a pragas, as cochonilhas, os ácaros são, digamos assim, as mais importantes, além, claro, das lesmas e caracóis. E aqui, vocês estão vendo aqui, na minha mão, estava passando ali, era um trips. Esse é um probleminha chato também, gente. A gente tem que ficar de olho neles, porque eles, dependendo da planta, eles podem causar bastante estrago. Aqui nos oncídios nem tanto, mas é importante vigiar, gente, ok? E era isso que eu tinha para falar para vocês do comportamento, da fenologia e algumas dicas gerais sobre o oncídio Bowery e que serve para um ou outro também. Espero que tenham gostado e se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Plantas Sem Mistério e folheiem o Orquídea Sem Mistério. Forte abraço a todos e até a próxima, gente. Agora eu fui!